Graça e paz, Deus seja convosco, que o Espírito Santo permaneça em cada um de vós. Nós estamos com o tema desse mês de novembro, do devocional que diz Superando Desafios. E nós vamos refletir um pouco em Filipenses 4,13, que diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aleluia. Paulo escreveu sua carta aos Filipenses dentro de uma cela em Roma. No capítulo 4 de Filipenses é possível constatar que Paulo faz várias exortações aos cristãos de Filipos. A partir do versículo 10, o apóstolo Paulo agradece aos filipenses as ofertas recebidas para ajudá-lo no seu ministério. Nesta passagem bíblica, Paulo afirma na vida. Ele aprendeu a viver com abundância e também com a escassez. Ele revela assim um segredo para uma vida feliz, dizendo que aprendeu a viver contente em todas as situações, adaptando-se às circunstâncias da vida. É nesse contexto que ele fala que pode todas as coisas naquele que o fortalece. Ele quer dizer, meus amados e minhas amadas, que como Jesus Cristo lhe dá forças, ele pode enfrentar qualquer situação que apareça em sua vida. E não é diferente conosco. Quando colocamos a nossa confiança em Deus, nós podemos todas as coisas. Por meio desse pequeno versículo, entendemos que os cristãos são capacitados por Jesus a suportar as dificuldades e perseguições que enfrentam na vida. Filipenses 4,13 nos ensina que por meio da fé nele, nosso Senhor Jesus nos capacita a suportar com contentamento quaisquer circunstâncias em que ele nos coloque. As circunstâncias da prisão de Paulo teriam esmagado qualquer pessoa, deixando as suas próprias forças. Como se não bastasse estar preso, pregadores insinceros procuravam afligi-lo ainda mais. Ele estava perturbado por prisões escassas, por provisões escassas. E a morte parecia um resultado tão provável quanto a libertação. Mas em vez de abandonar Deus ou resmungar contra Ele com dor, fome ou medo, Paulo estava em paz em suas circunstâncias. Paulo pôde ter contentamento e o segredo dessa realização inexplicável, a razão de sua paciente perseverança em uma situação desesperadora, foi a fé em Cristo, glória a Deus. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Está lá em Filipenses 4, de 11 a 13. Observe que Paulo condensa na frase tudo. Ao construir o versículo 13, ele fala da fome, da escassez e como ser humilhado. No âmbito do que pode fazer por meio de Cristo, Paulo tem em mente períodos de privação e humilhação. Quando está perdendo na vida, Paulo está contente, porque sabe que seu Deus ainda está com ele. Aleluia. Salmos 91, 1 e 2 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Você está descansando em Deus? Você tem convicção que Deus é a tua fortaleza? Paulo era convicto em que ele cria, tinha certeza em estava pondo a sua confiança.
Irmãos e irmãs que me ouvem, não se esmoreça e nem se abata com as circunstâncias que às vezes nos diz que é o fim. Deus está no meio de vós e Ele é teu refúgio e fortaleza. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, fazemos menção em Deus. Aleluia. Deus não se esquece dos seus filhos e filhas. Creia nisto em nome de Jesus. Jesus atende e fortalece o seu povo em meio às perdas, lutas e mágoas, como nos períodos de sucesso e prosperidade. Nesse sentido, as palavras de Paulo em Filipenses 4,13 ecoam as de Abacuque, quase 7 séculos antes. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, aleluia. Abacuque 3, 17 a 19. Abacuque pôde ter alegria em Deus, apesar de sua situação de miséria, porque conhecia a força de seu Salvador. Nós aprendemos com Abacuque e com Paulo, que nos ensina que por meio da fé nele, nosso Senhor Jesus nos capacita a suportar com contentamento quaisquer circunstâncias em que ele nos coloque, desde a pressão da pobreza até o fogo refinador da prosperidade. Mais do que um lema, apenas para cristãos vitoriosos, tudo posso naquele que me fortalece. É a reivindicação contínua de todo soldado do exército do Senhor, seja marchando pelos cumes das montanhas ou atravessando os vales. Podemos estar contentes no Senhor, porque Ele está sempre conosco, suprindo todas as nossas necessidades e guiando-nos amorosamente à nossa vitória final. Que Deus aplique a Tua palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém.